voltando aqui, ainda falando sobre o árbitro, né? A gente está falando sobre o artigo 13, tá? Da Lei 9307 de 96, onde pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Já falamos sobre capacidade, essa capacidade ela tem que ser ali uma capacidade de fato, né, para adquirir direitos e obrigações na ordem civil, aquela pessoa que tem capacidade por si só. É muito importante que a gente coloque e grife isso. Aquela capacidade por si só, que a pessoa tem por si só, não pode ser representada nem assistida, muito menos o absolutamente incapaz. Até aí foi, com certeza, sim. E a gente já falou um pouquinho da confiança. A confiança é bem tranquila, né? Quando as partes vão ali, elas decidem, né? Ou antes do conflito já instaurar, né, a cláusula arbitral, ou após o conflito elas decidem, então elas têm a confiança naquelas pessoas. E aí a gente sabe o seguinte, tá até no material que eu coloquei para vocês. Professora, a gente sabe que essa confiança aí, a gente tem que primeiro entender a questão da boa-fé, né? Óbvio. Só que pode acontecer, e isso sempre acontece, quando o árbitro vai decidir, ou o colegiado de árbitros, nós veremos, eu acho que no próximo tópico sobre o tribunal arbitral, uma das partes vai acabar, entre aspas, perdendo, né? Porque vai ter a solução ali daquele conflito, onde o árbitro vai decidir através de uma sentença arbitral. E aí, eu posso arguir uma nulidade, então, da escolha desse árbitro, porque não me favoreceu? Óbvio que não, tá? Isso a gente tem que deixar claro, e até faz parte do tópico de vocês, dos próprios livros e pesquisas que eu tenho feito, a gente tem que deixar claro isso, não é? Porque as próprias partes, a gente parte do pressuposto da boa-fé que elas vão escolher o árbitro ali para resolver a lide, para resolver o conflito, já que as próprias partes não conseguem mais o quê? Dirimir aquela questão. Lembra da primeira aula que eu dei, das primeiras aulas? Que é quando as partes resolvem o conflito, beleza, acabou, findou, resolveu, decidiu. Quando elas não conseguem mais dialogar, elas vão então procurar ou o Poder Judiciário, que não é o caso, no momento a gente está falando dos árbitros. Até aí, tudo bem, não é? E aí, eu venho fazendo a seguinte pergunta, a gente já falou da confiança, a gente está falando sobre o árbitro, e eu vou fazer a pergunta seguinte, lembrando que aquele aluno que me primeiro responder, eu vou colocar aqui meu telefone, tá? É 987974321. Primeiro aluno que me responder pode ser digitado, não tem problema, por uma mensagem de WhatsApp. Eu vou estar dando aí alguma pontuação aí para ajudar, tá? E a pergunta é o seguinte, e o juiz togado, aquele juiz revestido de jurisdição do Poder Judiciário, ele pode ser um árbitro? Sim ou não? Obviamente que não, tá? Por quê? Conforme o artigo 95, procurem aí a Constituição Federal de 88, no seu artigo 95, parágrafo único, item 1, tá? Artigo 95, parágrafo único, item 1, diz o seguinte, que é taxativo ao determinar que aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, ou seja, ele se colocar à disposição, ele quer, tá? Outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou seja, o que quer dizer? Qualquer outro cargo que não seja de juiz, ele não pode exercer, exceto dar aula, por exemplo, né? Ser professor. Inclusive, eu tenho professores dos cursos que eu faço, que a gente não para de estudar, que ele é um juiz federal, ele é um juiz da 19ª Vara do Trabalho, tá? E ele dá aula, então ele pode sem nenhum problema, além de ser juiz, dar aula. E aí foi, tudo bem. Lembrando que não pode, o juiz togado, então, não pode ser considerado um árbitro, tudo bem? E aí a gente vem para outro tópico, que é o seguinte,